alegria, danço para o teu louvor. Tudo que há em mim exalta o teu grande amor, Senhor. És o ar que eu respiro e a vida que eu vivo, vivo para te honrar. Oh, tu és o motivo, a razão, a essência, a canção. Vivo para celebrar. Eu canto, danço em tua presença, grito. Oh, ninguém vai me parar, eu não vou parar. Eu canto, danço em tua presença, grito. Oh, ninguém vai me parar, eu não vou parar. Senhor, és o ar que eu respiro e a vida que eu vivo, vivo para te honrar. Oh, tu és o motivo, a razão, a essência, a canção. Vivo para celebrar. Eu canto, danço em tua presença, grito. Oh, ninguém vai me parar, eu não vou parar. Eu canto, danço em tua presença, grito. Oh, ninguém vai me parar, eu não vou parar. Ninguém vai me parar, eu não vou parar. Ninguém vai me parar, ninguém vai me parar, Glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Aplauda o Senhor que Ele merece. Glória a Deus. oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 o meu coração eu vou entregar para o teu louvor, para te adorar. Minha vida vem purificar, minha essência hoje restaurar. Oh, 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 oh. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Oh, 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 oh. Tu és tudo que eu preciso ter. És grande, és forte, maravilhoso conselheiro. És digno, és santo, todo poderoso Rei.
Esse é o nosso Deus que tem poder para salvar. Esse é o nosso Deus que tem poder para curar. Esse é o nosso Deus que tem poder para transformar. Então eu digo assim, que esse Deus, que é tão poderoso, que tem poder para salvar, para curar, para restaurar. Uma montanha para Deus é um cisco. Você parou para pensar, igreja? Uma montanha para Deus é como se fosse um cisco. Esse é o nosso Deus. Esse Deus, Ele é santo e poderoso. E Ele está aqui, igreja. Ele está aqui. Ele quer ser adorado. Ele está do teu lado, Ele está do meu lado aqui. Ele está só olhando você. Ele deve estar pensando, o que o Rodrigo vai oferecer para mim agora? Ou seja, eu tenho que no mínimo tentar satisfazer a expectativa de Deus. A expectativa de Deus não é diferente para você também. Então louve a Deus, esse Deus que é poderoso, que tem poder para salvar.
merece tua glorificação. Glorifica esse Deus, aleluias. Glória seja dada a teu nome, Deus poderoso, aleluias. Glórias a ti, Senhor. Aleluias. Nós
Aleluia. Glória a Deus. Ressurgiu, A morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao Todo-Poderoso. Permaneçamos em pé, igreja. Leremos 2 textos na palavra. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 3, versos 14, 17, primeira parte. Diz a palavra: mas quando chegou o tempo certo, aleluia, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que clama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já não são filhos, e já que são filhos de Deus, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo. Aleluia. Em pé todos nós oremos a Deus. Santo, poderoso, eterno Deus, Criador, nós te louvamos, ó Deus, na beleza da tua santidade, porque tu és o Deus que está neste momento intercedendo por nós, e a palavra diz que o Espírito intercede por nós, e o Espírito é Deus. Aleluia. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu nos dá a santa oportunidade de estarmos no templo, na congregação, e que hoje, Senhor, nós possamos ainda aprender de ti, que é manso, aleluia, que é doce, e que tu nos ensine nesta manhã, Senhor, que nós devemos também levar os nossos fardos, ó Deus, assim como Jesus o fez, para que nós possamos encontrar então a salvação das nossas almas. Oramos pela tua igreja, oramos por nós, usa-nos, ó Deus, fala a tua congregação em nome do Eterno. Amém e amém, aleluia. Assentai-vos, irmãos. Pedimos licença aos consagrados para ocuparmos a tribuna, o púlpito. É com grande alegria, realmente. Fazia acho que algum tempinho que nós não estávamos nessa posição de honra,
e para nós realmente é motivo de alegria. Aproxima-se agora a Páscoa, que se comemora, né, ainda nesse mês, e aí nós, na graça de Deus, optamos por falar sobre Jesus, a nossa Páscoa. O que nós pretendemos aqui falar, eu acho que vai chocar um pouco os irmãos, mas se nós conseguirmos isso, eu acho que será muito bom. Depois de 400 anos de escravidão, aproximadamente, Deus, o Todo-Poderoso, Ele levantou um grande libertador para o povo. Esse libertador foi Moisés. E Moisés, então, é um líder escolhido por Deus, mas ele é um homem ainda que tem as suas limitações, e ele faz um grande livramento, na graça de Deus, e para comemorar esse grande livramento, então, se institui uma cerimônia, que é a cerimônia da Páscoa. E a Páscoa, ela ocorria no mês de Nisan, ou no mês de Abibe. A palavra de Deus diz que aos 14 dias do primeiro mês do ano, então o ano começava em abril, e no primeiro mês do ano celebrava-se uma grande festa, era uma festa de alegria, era uma festa que rememorava a grande libertação que o povo tinha. Esse período, irmãos, conhecido como o período da chuva seródia, ela está aí fora. A chuva seródia, aquela que cai abundante, aquela que rega a terra, aquela que permite a frutificação. É o período, irmãos, no Oriente, em que as sementes germinam. Então fala-se de vida. O Jordão transborda. É o momento que nós temos algumas inundações, e aquela região, que é uma região maiormente deserta, que é uma região ruim para se cultivar, ela se mostra agora abundante, ela se torna frutífera, ela se torna uma região apropriada para a produção do alimento, para dar o sustento às vidas. É esse o momento. O trigo lança, as suas espigas, e é tão bonito, tem uns irmãos aqui que foram, agricultores. Então, o trigo é muito bonito quando ele está florescendo. Então, irmãos, é nesse período que se fazia a festa, chamada Festa da Páscoa. E depois, numa outra situação, também Deus se calou por aproximadamente 400 anos, diz o profeta Malaquias, que aí Deus não fala mais, e aproximadamente depois de 400 anos, Deus levanta novamente um libertador. E agora nós estamos falando de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo se levanta como também um libertador. E a palavra de Deus nos diz hoje que chegando o tempo certo, então para Deus tem um tempo certo, e neste momento, como que estava vivendo o povo de Deus, o povo de Israel? Bom, desde o ano 63, eles já não tinham liberdade política, eles eram uma província da república ainda naquele momento, a república romana, que estendia os seus tentáculos sobre o mundo, e a forma romana de governar, ela estava presente já na região que é a região da Judéia, e assim era chamado, a província da Judéia. Havia um governador romano, a Bíblia esclarece para nós, que quando da morte de Jesus, Pôncio Pilatos era o governador romano, Curiosamente, esse cidadão depois cometeu suicídio. Então é ele que governa a província naquele momento. A província da Judéia, ela já vive da forma grega de viver. E a forma grega de viver, ela é muito licenciosa. Os irmãos, não sei se já ouviram falar do beijo grego. O beijo grego é o beijo homossexual, é uma situação que os gregos vivenciavam. Eles eram bissexuais, os gregos, todos eles. Então havia, para a conjuntura e para o padrão do povo de Israel, aquilo era muito promíscuo. E agora eles eram submetidos a esse tipo de cultura que escandalizava. E a gente sabe que o povo judeu é um povo muito conservador. Então havia um choque cultural intenso ali, e é dentro dessa situação que aparece a figura de Jesus Cristo. Quem viajasse então naquele período pela Palestina, por aquelas regiões, imaginaria que estaria na Grécia. Levantavam-se templos aos deuses gregos, Zeus, Artemis, ou Artemis, que era a deusa protetora dos caçadores. Zeus era o principal deus grego. Os gregos, irmãos, eles tinham mais de 30 mil deuses. Então é essa situação que está ali presente. Tanto é que um dos imperadores romanos comprou uma briga com os judeus, quando ele quer fazer uma estátua onde ele seja cultuado como um deus. E aí tem realmente um grande problema que se coloca ali para os judeus. Então é essa situação. Havia ainda, irmãos, um resquício de judaísmo naquelas cidades mais do interior, naquelas cidades pequenas,
E a gente podia fazer um comparativo com hoje, né? Nas grandes cidades nós temos mais promiscuidade. Nas grandes cidades nós temos um apelo à sensualidade que é muito maior. E nas pequenas cidades ainda se mantém aquela questão mais conservadora, né? É bem próximo disso. E ali aparece um homem, que é Jesus Cristo. E esse homem, ele se torna um homem diferente, que faz o bem. E é tão engraçado, é tão contraditório, que por fazer o bem ele morre. Ele é condenado por fazer o bem. É muito engraçado isso, e é estranho para nós, porque normalmente as pessoas são condenadas por fazerem o mal. Não é assim, queridos? As pessoas são condenadas quando fazem o mal, quando elas fazem o ilícito, aí elas são presas, né? Ela fez o errado, então ela tem a sua recompensa ou punição, como queiram, mas aqui no caso de Jesus é diferente. Ele só fez o bem a si mesmo, foi punido por fazer o bem. E é interessante que o texto que o Rodrigo leu fala que Jesus, ele foi crucificado entre bandidos, para que se cumprisse também o que a própria palavra de Deus diz, que ele seria sentenciado entre os criminosos. A minha tradução fala assim, entre os criminosos, e a gente sabe que eles eram de fato dois criminosos. Uma outra situação que é interessante que o texto apresenta é que dos criminosos, que digamos assim, entre aspas, mereceriam ali estar, ninguém zombou, ninguém escarneceu, ninguém fez bullying, né, que é uma palavra tão usada, né? Ninguém agrediu verbalmente, mas a Jesus Cristo houve tudo isso. Uma outra questão que o texto fala para nós, interessante, é que a própria natureza se revoltou, e durante 3 horas houve escuridão. Do meio-dia às 3 horas da tarde, a palavra diz que o sol não se mostrou. Eu fico pensando, às vezes, para as pessoas que estavam ali naquela região, eles deveriam ter se assustado muito. Porque, irmãos, haviam várias tradições que falavam dessas coisas. De que quando havia escuridão, quando havia uma estrela cadente, alguma coisa muito importante estava acontecendo. E eu quero pensar como que aquelas pessoas agora estavam refletindo sobre isso, sobre, de repente, ao sol do meio-dia, e o sol do meio-dia, ele é chamado de disco solar, e nas culturas antigas ele era muito cultuado, sabe por quê, irmãos? Porque não dá para desafiar o sol do meio-dia. Ninguém consegue desafiar o sol do meio-dia, porque nós ficamos cegos. Você pode até falar, mas eu podia usar um óculos escuro. Mas nós estamos falando de uma questão natural. Ninguém desafia o sol por muito tempo, não é? Às vezes a gente tenta olhar para o sol, a gente não consegue. E o sol agora, ele se escurece. A Bíblia não esclarece qual o fenômeno que ocorreu. Mas o sol se escureceu. E aí, irmãos, nós voltamos um pouquinho. E aí o que o meu querido Rodrigo leu, ele fala do momento em que Jesus está sendo encaminhado para ser preso, quando ele sofre agora o suplício da cruz. Mas antes disso, eu gostaria de conversar com os irmãos como que foi a noite antecedente, como que foi, o que Jesus fez. Irmãos, Jesus começou a sofrer antes da cruz. O sofrimento de Jesus, na Bíblia, ele se coloca antes da cruz, antes da crucificação. A Bíblia diz que ele passou 18 horas sem dormir. Se a gente colocar o tempo, ele ficou 18 horas. E eu pergunto para você, quanto tempo você fica sem dormir? E você fica num ambiente assim que te é agradável? Jesus ficou 18 horas sem dormir. A Bíblia diz que ele foi ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos descrevem que ele estava em agonia. Ele estava em agonia. Mas muitas vezes nós falamos e nós pensamos na dor física de Jesus. Mas muitas vezes nós não pensamos no sofrimento mental de Jesus. O sofrimento mental não é muitas vezes reconhecido. Jesus estava tomado de extrema angústia. E isso drenou as suas forças físicas. Mateus, no texto que ele fala disso, do Monte das Oliveiras, se os irmãos quiserem abrir, em Mateus 26, 38, Jesus se queixa
É interessante ouvir Jesus se queixar. A gente tem a impressão que por Jesus ser filho de Deus, ele não pode se queixar. Mas ele se queixou. Se vocês quiserem abrir, confiram. Mateus 26, verso 38. E Jesus diz assim: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus, irmãos, está pedindo socorro. Que engraçado. É engraçado você pensar nisso, eu pensar nisso. Irmão, Jesus tinha consciência do que ele ia passar. Tanto ele tinha consciência que ele tentou mudar a situação. E ele era filho de Deus. E se você acha que eu estou exagerando, veja o versículo 39 do capítulo 26, o que diz. Olha o que Jesus está dizendo. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. É a primeira vez. Então, pela primeira vez, Jesus pede para não morrer, irmãos. Ele pede. Muitas vezes a gente não pensa nisso. Como a gente é religioso, a gente acha que Jesus nunca teve um sofrimento, que tudo estava planejadinho, bem bonitinho ali. E que Jesus só cumpriu o que já estava estabelecido, que ele, como homem, e Deus ia suportar tranquilo e não ia ter problema nenhum. Mas aqui, pela primeira vez, ele pede para não morrer. Só que Jesus não responde. Deus não responde para ele. Aí, como Deus não responde, no verso 42, ele pede de novo. Pela segunda vez, Jesus pede para não morrer. Olha ali, irmãos. Pela segunda vez, Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então seja feita a sua vontade. Mas ele está pedindo, eu não quero. E Deus não fala nada, Deus não responde. E o que versículo 44 fala que pela terceira vez, Jesus orou dizendo as mesmas palavras. 3 vezes. Jesus pediu para que, se possível fosse, que ele não passasse por aquele sofrimento. Mas aí, na terceira vez, Deus nada fala, aí ele se rende totalmente. Ele se entrega à vontade de Deus, aleluia. E ele diz, então, que seja feita a vossa vontade. Irmãos, a Bíblia diz que ele ficou 18 horas sem dormir. Mas não foi só isso. Foi falado na escola bíblica. Ele suou abundantemente. Ele transpirou. Ele estava num estado de tensão tão grande, irmãos, que os vasos sanguíneos das glândulas sudoríparas, que produzem o suor, eles se comprimiram e romperam. Então misturou sangue e suor. Então foi falado aqui hoje. Isso acontece quando você está com extremo medo. E quando você está em pânico, aí essa situação ela pode se colocar. E Jesus estava em pânico. Jesus estava morrendo de medo. Ele pediu para Deus, se possível, fosse fazer algo diferente, mudar a situação. Ele estava sob forte estresse mental. Jesus fisicamente estava exausto, e estava em risco de sofrer um colapso físico. E ele tinha que beber água, e ele não bebeu. Este é o homem que os soldados romanos maltrataram. Mas antes dele ser maltratado pelos romanos, ele foi maltratado pelos judeus. Irmãos, olha que texto forte. Ainda no capítulo 26 de Mateus, diz, no capítulo 26, verso 67, em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas. Você sabe o que é uma bofetada, meu querido? Você já levou uma bofetada? Tem alguns filhos que quando faz alguma coisa, o pai não resiste e dá-lhe uma bofetada, né? Aí você abre a mão, cara, com toda a força que você tem e você desfere. Foi isso que fizeram com Jesus. Então, após ele ser xingado, ele ser zoado, como nós falamos, cuspiram e esbofetearam. Era o teu Deus. E ainda zoando com ele, falou, e se tu és o Messias, então adivinha quem te bateu, meu camarada. Então perceba a situação física, emocional e mental de Jesus. E Jesus, que foi uma pessoa que teve comunhão 100% com Deus, agora não estava tendo comunhão com Deus. Deus não estava em comunhão com Jesus, irmãos. Não estava. Por isso Jesus reclama a Deus e diz, meu Deus, por que me desamparaste?
Irmãos, os romanos, eles tinham duas formas de matar as pessoas. Quando você era cidadão romano, você era decapitado. E ser decapitado é muito bom, irmãos. Ser decapitado não dói. Olha que belezinha. Você foi condenado a pena de morte, não tem jeito, mano, não tem escape. Você vai morrer. Se um dia estiver na situação, você levanta a mão e fala, eu quero ser decapitado. Quero ser decapitado, porque decapitado é bom. Gente, decapitado não dói, não dá tempo de doer. Você está no ar, do ar já está morto. Só que o cara que vai te seccionar a cabeça tem que ser bom também, né? O carrasco tem que ser bom. Ele pega aquela espada ou aquele machado enorme e pesado, coloca assim você numa madeira e bate. Por isso que tem a palavra que fala, cabeças rolarão. Já ouviu falar disso aí? É porque rolava mesmo, cara. Eles tinham uma cestinha aqui do lado, inclinada, cortava a cabecinha rolava assim, que ia lá no cesto. Era uma beleza. Né? Então, para quem era cidadão romano, ele era decapitado. Mas tem um detalhe, para quem era estrangeiro, os romanos preparavam algo bem doloroso, era a crucificação. Para quem não era romano, mas era morto pelas leis romanas, aí era a crucificação, meu irmão. E a crucificação aí, como fala assim na gíria, aí o bicho pega. Porque na crucificação o cara leva 3 a 4 dias para morrer. Aí a coisa é bem diferente. Irmãos, mas antes de Jesus ir para a cruz, ele sofreu um castigo corporal intenso. Esse castigo, irmãos, chama de quarentena, que eles aplicavam. Quarentena é 39 chicotadas. Mas eles potencializavam isso, o chicote que eles usavam tinha 3 tiras de couro. Então você multiplica por 3, 39 vezes 3, aí dá 117 chicotadas. E cada chicotada que dá, abre um vergão no corpo. E salta, a pele salta e sangra da hemorragia. Aquele filme de Mel Gibson, que ele é diretor, A Paixão de Cristo, mostra isso assim com uma realidade muito intensa. É isso que fizeram com o teu Salvador. Eles desenhavam os aparelhos de suplício exatamente para ser o máximo de torturante. Esses golpes, irmãos, eles são tão dolorosos, e aí eles causam uma situação que é assim, o líquido do corpo ele se concentra perto do pulmão. E aí começa só no pulmão estar. É uma situação médica. E aí foi falado hoje na escola bíblica de um cidadão aí, né, que falou o que Jesus sofreu. E eu fui ver quem é esse cidadão. Esse cidadão ele foi o patologista, né, em Nova York, e ele durante 15 anos, olha que coisa legal. É legal não que é legal para a gente aqui falar. Ele pegou e fez experiências crucificando pessoas. Mas, lógico, irmãos, não matou ninguém. Fica bem tranquilo aí. O que ele fez? Ele é um cristão, ele é um crente, esse cidadão. Ele queria saber do que Jesus morreu. Então, durante 15 anos, ele pegou voluntários e crucificou as pessoas. Ele monitorou o que acontece quando a pessoa está na cruz muito tempo. Então, quando ele fala, e apareceu na nossa lição de escola bíblica, quando ele fala, ele sabe o que ele está falando. Não está falando besteira, não. Ele ficou 15 anos estudando. Ele escreveu 48 livros sobre isso. Sobre a morte de Jesus. 48 livros ele escreveu sobre a morte de Jesus. Então, ele é um cara que sabe o que está falando, irmãos. E eu peguei algumas coisinhas dele aqui, só para apimentar um pouquinho. Aí, o que eles fizeram? Eles colocaram uma coroa de espinho. Escolheram lá um espinho muito duro, que penetrava no couro cabeludo e atinge os nervos da cabeça. Não é só colocar assim, deixar, igual quando você coloca um chapeuzinho, né, irmã? Quer ficar mais bonitinha, né? Coloca um chapeuzinho, né, para ir nas festas e tal. Fica ali, né? Mas você não quer estragar o penteado, né? Então você não aperta para não estragar o penteado. Aqui não. Aqui eles apertaram. Quando apertou, transpassou essa primeira questão aqui e entrou nos nervos. E aí dá uma dor. E essa dor, ela se amplia com o tempo. Quanto mais tempo ficar ali, mais ela é lacinante. Sabia que existe uma tortura que parece que não dá nada, mas dá? É você pegar, imobilizar a pessoa sem ela poder se mexer e fazer com que um pingo de água caia aqui, ó, na cabeça dela. Não tente isso aí não, viu, gente? Assim, ó, você pega e coloca aqui. No primeiro momento você fala, isso aí você pode ficar 2 dias, não vai dar nada isso aí. Depois de 2 horas você começa a enlouquecer. Porque vai ampliando aquele barulho e ele se torna ensurdecedor no seu cérebro, na sua cabeça. É uma tortura psicológica isso aí. Mas não recomendo que faça com ninguém, tá bom? Irmãos, os golpes que Jesus sofreu podiam ter matado Jesus, mas não mataram. E sabe por que não mataram? Porque Jesus tinha uma saúde de ferro. Jesus tinha uma saúde de ferro. Era para ele ter sido morto aqui já.
Mas Jesus era um cidadão que se alimentava super bem. Ele nunca colocava porcaria dentro da boca. McDonald's nunca comeu. Nunca comeu. Não tomava refrigerante. Como Jesus é inteligente, né? Esperto pra caramba. Nunca tomou refrigerante. Tomava vinho ou não? O que você acha? Tomava. Até transformou água em vinho. Vinho do bom, hein? Aqueles vinhos que a garrafa é 150 mil reais, às vezes. Tem, irmão. Sabia que tem vinho que é até mais caro? Eu queria ganhar uma garrafa dessa. Eu vendia, né? Você acha que ia tomar, rapaz? Não. Irmãos, Jesus caminhava muito. Fazia a pé, não tinha carro, né, irmãos? Olha que belezinha para nós, hein? Não tinha carro para Jesus, ia a pé. Mas isso deu a ele um vigor físico tão grande, irmãos, que Jesus tinha uma saúde de ferro. Se alimentava bem, tá certo que ele dormia pouco, hein? Podia dormir mais, daí seria mais saudável ainda. Mas Jesus era uma pessoa que tinha uma saúde muito boa, irmãos. Por isso ele resistiu tanto. Porque era para a pessoa estar morta. Tá? Irmãos, Jesus foi obrigado, depois de ter sido judiado, ele foi obrigado a caminhar com a trave de uma cruz. Ele caiu no caminho. Aí existe uma discussão se foi a cruz inteira ou não foi a cruz inteira, né? A maioria dos historiadores diz que não foi a cruz inteira. Diz que foi só a trava que pega e põe aqui depois. Mas segundo os estudos, isso aí tinha um peso aproximado, irmãos, de 30 quilos. Agora você fala, mas 30 quilos eu levo na boa. Você não leva depois de você ter sido chicoteado, de você ter passado 18 horas sem dormir. E a Bíblia tem no texto dela aqui, ele fala que Jesus quando estava orando lá, ele se prostra, ele põe a cabeça dele no chão. E aqui eu vou falar uma coisa, eu não sei se você sabe, eu não sabia, aprendi esses dias. O judeu não se dobra quando ora, o judeu não se ajoelha. E Jesus era judeu. O judeu não se ajoelha quando ora, ele ora em pé, até hoje assim. Quem se ajoelha é o árabe, o judeu não, o judeu é orgulhoso. Tanto é que sabe o que o judeu faz, o judeu homem? Vou falar um negócio aqui para as irmãs, para vocês verem como que o judeu é terrível. O judeu homem, todo dia quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz, ele agradece a Deus por ele ter nascido judeu e não ter nascido mulher. Pra você ter uma ideia do povo que eu estou falando. Então, Jesus era judeu, ele era dessa cultura. E eu li aqui um texto que fala que ele veio cumprir a lei. Só que a Bíblia fala que Jesus colocou seu rosto no chão para orar. Sabe por quê? Vou te falar, ele não tinha força para ficar em pé. Por isso. Ele estava sem força, irmão. Ele ficou 18 horas sem comer. Ele não tomou água. A gente fica meia horinha aqui no culto, já quer sair para ir no banheiro, já quer tomar água, já quer sair, a gente já fica, mas está tão ruim, né? Ficou 18 horas. Irmãos, olha que tristeza, né? Certo? Irmãos, ele não teve descanso nenhum. Quando um time de futebol vai jogar, o time adversário, quando o time vem para a nossa cidade, o que os torcedores desse time aqui fazem? Eles vão lá para frente do hotel, não é? E ficam estourando fogos de rojão a noite inteira. O que eles querem com isso? Eles não querem dar sossego para os jogadores. Jesus não teve sossego. Ele não ficou 18 horas assim, tipo, esperando ser morto. Não, ele não teve sossego 1 minuto. Levaram daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, e a correria total, né? Esse doutor, Frederick Zungib, mais ou menos assim que falou o nome dele, ele diz que a perfuração do dedo, do nervo médio na mão, com um cravo, pode causar uma dor tão terrível que nem morfina ajuda. Você sabe o que é morfina? Sabe, né? Morfina é um sedativo, é para aliviar a dor. Se você pegar um cara e perfurar aqui, não adianta a morfina, não vai fazer nada, o efeito dela sobre a pessoa. A dor é lacinante. Os pregos que eles usavam, irmão, tinha 12 centímetros. Só que você sabe como é que era o prego? Ele era fininho na ponta, e daí ia ficando grosso. Entendeu? Então ele vai rasgando a pele, vai ampliando o espaço. É isso que fizeram com o teu Salvador. Na planta do pé é a mesma coisa. Você tem um nervo lá chamado nervo plantar, é o nome do nervo, que a gente tem no organismo da gente. Se você passar por ali, a dor é parecida. Então é uma dor assim que a gente diz que é uma dor suportável, mas é aquela dor insuportável, entendeu como é que é? Você não morre, mas é insuportável a dor que você sente. Tá? Irmãos, eles faziam isso, sabe por quê? Porque os romanos queriam explorar ao máximo a dor da pessoa.
A pessoa na cruz, ela tem vertigem, ela tem cãibra, ela tem sede, ela tem fome, ela tem o sono abalado, ela tem febre, se ficar muito tempo começa a dar tétano. 3 dias, irmãos, começa a dar tétano. Tem vergonha, lógico, a pessoa está zombando ali. Então tudo isso a pessoa passa, e aí a pessoa fica torcendo para morrer. Fica torcendo, ele quer morrer, ele quer acabar com aquilo ali. Não é? Da gangrena, da ansiedade. Então todas essas questões, irmãos, Jesus passou. Mas tem um detalhe, a pessoa não fica inconsciente. Não fica, tem consciência. Irmãos, tem um médico que diz que o que aconteceu com Jesus foi a sinfonia da dor. Cada movimento que ele fazia, aumentava a dor. Sabe aquela dor que você sente que se você mexeu, dói mais ainda? É isso. Só que na cruz não dá para ficar parado, você não consegue. Irmãos, alguém que fica na cruz assim, a medicina diz que o sangue ele tende a estar no lado inferior do corpo. Então você não tem uma boa oxigenação do cérebro. E tem outro detalhe, depois de 10 minutos na cruz, a tua, como é que fala? A tua pressão cai pela metade. E o teu batimento cardíaco, ele se duplica. Então você está em desequilíbrio físico. Tá? Ok? É isso que acontece. Aí olha as intervenções que tentaram fazer para ajudar Jesus. A intervenção agora. Se os irmãos quiserem ler lá em Marcos, que foi o texto que o Rodrigo leu para nós, olha ali uma intervenção primeira. Ó. Queriam dar o vinho misturado com um calmante, chamado mirra. A tua Bíblia acho que não fala calmante, a minha fala. Não sei se a tua fala, mas é um calmante. É um calmante, é um anestésico. Então, quiseram dar mirra misturado com vinho, para Jesus ser anestesiado, para ele ser sedado. Sabe quando você vai no dentista? Sabe? O que acontece? Primeira coisa que ela faz para você. Ela te dá uma anestesia. Não é verdade? Te dá anestesia. Porque, se você for enfrentar a broquinha do dentista sem anestesia, né? Como brinca, né? Muito homem começa a chorar aí, né? Só lágrima que escorre. Não é verdade? Porque é uma dor que a gente culturalmente já diz que é uma dor, né, que não dá para... Não é verdade? A gente diz, anestesia. Minimizar a dor. Só que aqui, o que diz a palavra de Deus, irmãos? Mas ele não bebeu. Jesus se recusou. Ele quis sofrer aquela dor. Ele se recusou. Esse cidadão que preparou esse vinho com mirra, era uma pessoa que, vamos colocar assim, né, no padrão humano, uma pessoa de bem, né? Ele viu o sofrimento de Jesus, ele falou, vou ajudá-lo, eu vou minimizar, eu vou deixar ele sedado, ele não vai sofrer tanto. Só que a palavra de Deus diz que ele se recusou. Então Jesus, ele pretendeu e foi consciente até o final, até o seu último suspiro. E a palavra diz que provavelmente, porque não dá para fazer autópsia do corpo de Jesus, até porque ele não está nessa terra, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Amém, Jesus. Né? Não dá para ter um corpo para fazer uma autópsia. Então a gente não sabe exatamente, assim, com certeza absoluta. Mas acredita-se, esse cidadão, esse médico norte-americano, ele acredita que Jesus, ele morreu de colapso, pela perda do sangue do líquido corporal e um choque nos ferimentos, um choque traumático. Além do colapso cardíaco, que fez o coração dele falhar. A gente chama isso aí de coração partido. Tem até uma música com esse nome. Coração partido. O coração se parte no meio. Se rompe. Então, esses sofrimentos aqui, irmãos, que nós trouxemos para vocês, eles duraram 6 horas. 6 horas. Foi da 3ª hora, que é 9 horas da manhã. E vou falar uma curiosidade. Às 9 horas da manhã do dia da Páscoa, eles escolhiam o cordeiro que ia ser sacrificado. Às 9 da manhã era a cerimônia. Eles escolhiam um cordeiro sem mancha. Às 9 horas da manhã, Jesus foi escolhido. Foi colocado na cruz. Às 3 horas da tarde, é na hora que eles tocavam uma buzina de carneiro, de chifre de carneiro, sinalizando que o cordeiro já tinha sido morto. Nessa hora, Jesus morreu também. Não é coincidência, irmãos. Não é coincidência. É a palavra de Deus se cumprindo, né?
Tem aquele cântico que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, o Cordeiro, ele tinha que ser, era a comunidade que escolhia, era a comunidade que presenciava, era a comunidade que participava da celebração da Páscoa. E a comunidade participou da morte de Jesus também, né? Tanto é que os principais, os príncipes, os sacerdotes, estavam ali, participaram de tudo. Ok, irmãos? Irmãos, quando a pessoa está na cruz, ela tende a pender assim, ó. Quando ela pende para frente, aí ela dificulta a respiração. Aí cada baforada de ar é um suplício, é uma dor intensa, fica difícil para respirar. Mas a pessoa na cruz, ela ganha uma sobrevida, porque os romanos, eles eram muito, como é que eu vou colocar assim? Eles eram muito sacaninhas. O que eles faziam? No pé da pessoa, então está a cruz aqui, ó. Imaginemos que agora, né? Aqui é a cruz. Aqui onde ficava o pé, eles colocavam uma coisa chamada sédice, para a pessoa apoiar o pé. Então, quando a pessoa estava vendo que ela ia morrer, aí aquele instinto animal do ser humano, ele dava assim uma mexida, assim, entendeu? Fazia um movimento corporal, e aí o sangue meio que voltava a circular, então dava sobrevida. Por isso que a pessoa durava 3 dias na cruz até morrer. Porque, lógico, falando assim, ninguém quer morrer, né, irmãos? Ninguém quer morrer. Nem Jesus queria. Então, ninguém quer morrer. Então, o instinto, né, de sobrevivência fala alto nesse momento. Quando eles queriam acabar com esse sofrimento, o que eles faziam? Eles quebravam o joelho da pessoa. Isso aí chama-se curifrágio. Se você quebrar o joelho da pessoa, a pessoa não tem uma base de tentação, ela rei e morre. E a palavra de Deus diz que os 2 bandidos que estavam do lado de Jesus, eles tiveram seus joelhos quebrados. Os dois tiveram seus joelhos quebrados. E vou falar uma coisa engraçada: por que eles tiveram o joelho quebrado? Porque eles não estavam mortos. Eles iam ficar mais tempo ainda ali. Então, para antecipar a morte desses 2, né? Para antecipar a morte dos 2, não é? Dimas e Festus, é isso? Acertei? Mais ou menos? É isso mesmo? Então tá. Eles tiveram os seus joelhos quebrados. E tem outro detalhe. Tem muita gente que fala do ladrão bom da cruz, mas pelo texto que foi lido aqui, esse cidadão também zombou de Jesus. No começo da cena, ele zombou de Jesus igual. Depois é que ele sacou o que estava acontecendo. Ele teve a percepção. Aí, ele se corrigiu. Irmão, você pode errar, viu? Não tem problema não. Mas se corrija a tempo. Se corrija a tempo, meu irmão. Que tem vezes que não dá tempo. Deus abençoe que sempre dê tempo para você se corrigir. Eu também, lógico. Não estou falando para você, estou falando para mim, falando para todos nós. Irmãos, o ladrão da cruz teve tempo de se corrigir. Que no primeiro momento ele vacilou feio. Ele entrou na onda, né? De zombar de Jesus, de escarnecer, de falar mal. Depois, ele falou: opa, peraí, não é bem assim não. Aí ele se corrigiu. Graças a Deus por isso. Né? Irmãos, terminando, viu, irmãos? Tem aquele pregador chato, né, que fala: estou terminando, irmãos, só mais meia hora. Não acredite nisso, ele vai demorar 45 minutos. Irmãos, então na hora 9, Jesus clamou: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzindo é: meu Deus, por que me desamparastes? Mas antes, ele ainda falou uma outra palavra: está consumado. Mais ou menos é nesta hora que então eles costumavam tocar o chifre de carneiro. Nesse momento também o véu do templo se rasgou, e nesse momento aconteceu um milagre, irmãos. Muita gente ressuscitou. Vocês já leram na palavra? Os santos que estavam mortos, muitos deles, segundo a vontade de Deus, logicamente não foi todo mundo, mas muitos deles ressuscitaram, e eles foram vistos na cidade. Jesus mesmo morrendo da vida, amém? Né? Graças a Deus por isso, né? E irmãos, olha que cena curiosa. E eu, quando estava lendo o texto, eu fiquei pensando: os crentes não reconheceram Jesus na cruz como salvador deles, né? Os judeus, os crentes. E quem reconheceu foi um gentio, foi o centurião.
A hora que ele viu toda aquela revolta da natureza, ele falou, ele deu um testemunho espetacular. Muitas vezes é o infiel que dá testemunho. Isso é muito triste. O crente não dá testemunho, o infiel dá. Você falou aqui alguma coisa, né? De uma pessoa que não é crente. Às vezes ele dá mais testemunho que nós. O infiel falou, verdadeiramente, esse era Deus. Era filho de Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando ele estava lá na cruz, as pessoas falaram assim para ele, ó, se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo. Não é você que falou que ia destruir o templo e depois reconstruir? Então, camarada, faça isso. Começaram a zombar de Jesus. E eles estavam tão equivocados que Jesus falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles estavam falando do nosso Salvador, irmãos, do Criador do mundo, capaz de desencadear o universo inteiro, ele que criou, ele é dono. Jesus podia salvar-se facilmente, mas ele permaneceu em vergonha e em agonia. Não porque fosse impotente, mas pelo incrível amor que ele tinha pela humanidade. Por isso que eu li aqui, Deus amou de tal maneira, tanto, então ele sofreu para providenciar um caminho de salvação para mim e para você. A última cena é interessante, não é essa. Se você segue lendo a palavra, vai dizer que ele ressuscitou. Por isso que foi bem colocado, né, nos cânticos hoje. O poder, né, vitorioso. Irmãos, eu trouxe essa mensagem para a gente ter uma dimensão de quanto Jesus sofreu, que muitas vezes não tem essa dimensão. A gente sabe que ele sofreu, mas fica aí, filha, nós ficamos na superfície da coisa. Irmão, Jesus sofreu, assim, usando a palavra, como um cão, como diz, né? Mas sofreu muito, irmãos. O sofrimento de Jesus não tem comparação. Como foi? Foi a coisa mais medonha que podia acontecer, aconteceu. E se a gente começar a ler sobre a morte de Jesus, tem uma série de erros jurídicos, está tudo errado no julgamento de Jesus. E Jesus, ele podia colocar a seu favor uma lei, já teria talvez resolvido as questões para o lado dele, né? Nós gostamos muito disso, né? De colocar a lei ao nosso lado. Jesus não fez isso, irmãos. Então o julgamento de Jesus é errado. A criminalização dele é errada, tanto é que o representante romano fala, eu não vejo nada errado nesse homem. Eu não vejo crime, eu não encontro nada. E por que Pôncio Pilatos admitiu na morte de Jesus? Porque ele era um cara que queria agradar todo mundo. Só por isso. Ele falou, ele não tem culpa nenhuma, mas já que vocês querem, então pode levar. Nós não podemos ser assim, né, irmãos? Sim, sim ou não, diz a palavra. Então, irmãos, Jesus sofreu demais. A gente não pode ter, a gente não consegue ter a dimensão. E eu fiquei bem feliz quando comecei a ver esse cidadão lá nos Estados Unidos que teve um cuidado de pesquisar, de investigar, de fazer experiência, para pelo menos chegar perto daquilo que Jesus sofreu. E a pergunta final, né, para nós, sim, e daí? Né? Depois de tudo isso, e daí? Como é que fica? O que eu e você vamos fazer? Né? O que é a Páscoa na realidade? Né? O que é a Páscoa? Chocolate? O que é a Páscoa? Então nós temos que ter um pouco de cuidado também, irmãos. Né? Conhecer a palavra. A Bíblia mesmo, ela diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, Jesus sofreu demais. Terminamos dizendo assim, valorize isso. Seja um bom cristão. Seja um bom cristão. Saiba que tudo isso ele fez por nós, por mim, por você. Jesus não precisava passar por isso e sofreu e passou. Foi morto pelas minhas e as suas transgressões. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Como Jesus tinha tanto pecado agora sobre ele não podia recorrer a Deus. Né? Por isso que a palavra de Deus virou-se de lado. Não podia comungar com Jesus naquele momento. Tal a quantidade de pecado. Também é pecado de todo mundo, né, irmãos? O meu e o teu junto. Aí vamos combinar que é um monte de pecado, né? Então, irmãos, valoriza isso. Saiba que teu Deus morreu por você e seja melhor do que você é hoje. Não estou dizendo que você é ruim, mas seja melhor. E o apóstolo Paulo deixa para nós aquele exemplo, né? Não cheguei ainda, mas estou indo.
Que Deus nos abençoe, amém. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito de Deus, e ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o Jesus que foi relatado aqui nessa manhã, todo o sofrimento. E Jesus tinha em mente, quando passou por tudo isso, a minha vida e a tua vida. Tudo isso que Jesus suportou, ele suportou por me amar e por te amar. Todo esse sofrimento que ele passou na cruz, toda essa vergonha, todo esse desprezo foi porque ele olhava para mim e olhava para você. Aleluia. E como está a sua vida diante do Senhor? Como você tem se colocado diante do Senhor? Eu te convido a colocar-se em pé. Jesus Cristo, quando fazia o seu discurso de despedida, ele olha para os discípulos e diz assim: eu não oro somente por vocês, mas oro por aqueles que vão ouvir e que vão crer. Jesus Cristo já intercedia por nós. Hoje Ele é nosso advogado diante do Pai. Hoje Ele pode nos justificar diante do Pai, porque Ele esteve aqui. Ele padeceu fome, Ele sentiu frio, passou por muitas provações, as quais nós passamos hoje para entender aquilo que nós vivenciamos hoje. E hoje, diante do Pai, Ele está lá para nos justificar. Tudo isso que Jesus padeceu não foi em vão. Foi por amor de mim e amor a você. E a pergunta é que fica: o que você tem feito com isso? Qual é a tua postura diante de tanto tamanho de sofrimento, de tão grande sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Como você tem ouvido a voz do Senhor Jesus? Tem dado crédito à sua palavra? Tem aberto o seu coração para que o Senhor Jesus possa falar a Ele? E esse mesmo Jesus que foi sofrido, esse mesmo Jesus que foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, Ele quer ter a você como irmão. Aleluia. Ele quer te dar o privilégio de que você deixe de ser criatura de Deus e passe a se tornar filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. E esse Jesus, Ele quer te fazer um convite nesta manhã. Ele abre os braços, não mais agora crucificado na cruz, mas Ele abre os braços numa atitude de dizer: vem a mim, meu